que eu estava certo dia no Congresso Mundial discutindo economia. Argumentava em favor de mais trabalho, mais empenho, mais esforço, mais controle, mais valia. Falei de polos industriais, de energia, demonstrei de mil maneiras como que um país crescia. E me bati pela pujança econômica baseada na tônica da tecnologia. Apresentei estatísticas e gráficos demonstrando os maléficos efeitos da teoria, principalmente a do lazer, do descanso, da ampliação do espaço cultural, da poesia. Disse por fim para todos os presentes que um país só vai pra frente se trabalhar todo dia. São Paulo se vestiu das cores do sol para recebê-los melhor. Queria dizer que este grande mutirão que todos faremos é para o SESEP o ponto maior da nossa caminhada. Então vocês são muito importantes. E o curso, o encontro, o mutirão, as palestras, as oficinas serão momentos de profundo aprendizado, exigirão muita disciplina nas horas do capeta aí, quando a gente começa a dormir e sentir calor, porque aqui é abafado. Exigirão muita disciplina para enfrentar o desafio que é a cidade, para que a gente possa estar capacitado a enfrentar este desafio como cristãos e como movimento popular de uma maneira coerente, lúcida, nova e criativa. Espero que vocês todos possam fazer isso, com a ajuda, é claro, de todos os que vão falar. E eu queria fazer uma parábola. Eu acho que cada um deles, André e o Rogério, que já estão aqui, o Dirk, o Comblan, Maria Emília, o Libânio, o Marcelo, todos eles são como aqueles amigos de Jonas que no barquinho diziam: vai para Nínive, vai para lá, lá a tua missão, tu está querendo fugir, por quê? Lá é que tu tem que ir. Eles vão incentivar muito que a gente vá para a cidade, que a gente enfrente a cidade, que a gente se converta na cidade, que a gente evangelize e dê uma boa notícia para essa cidade. Todos vocês serão um bom profeta, uma boa profetisa, se forem capazes também de mergulhar lá no útero da baleia e de descobrir os segredos de Deus para a grande cidade em que cada um de nós está vivendo e para as grandes concentrações urbanas que exigem tanto de nós. O principal motivo que nos leva a estar aqui reunidos hoje é entendermos a grave crise por que passa as grandes cidades, as médias cidades e as pequenas cidades do país. Para início de conversa, dois motivos caracterizam esta crise. Primeiro, a ausência de serviços públicos básicos, eficientes, que atendam de fato a maioria da população. Segundo, o descaso e a incompetência dos principais governos em lidarem e apresentarem soluções adequadas para estes problemas. No entanto, parece que a partir de 1988, uma pequena luz no fim do túnel começa a aparecer. O que queremos dizer com isso? Ou melhor, o que quero dizer com isso? A Constituição de 1988, ao transferir recursos públicos para os milhares de municípios do país, garantiu-lhes maior autonomia e condições para o enfrentamento destes principais problemas. Esta autonomia aos municípios brasileiros
garantiu-lhes condições para a elaboração de políticas setoriais. Políticas no campo da educação, do trabalho, da alimentação, da saúde. Assim como romper com uma cultura autoritária e tradicional que sempre marcou o nosso passado centralista. Como podemos entender melhor esse passado? Para respondermos a esta pergunta, é preciso primeiro compormos um quadro breve do que chamamos aqui cultura tradicional, cultura autoritária, portanto, centralizadora. Neste quadro, o primeiro elemento que se destaca é a incompetência dos governos centrais em responderem às demandas locais. O segundo, a atitude clientelista, que é a ausência de ligação direta entre o Estado e o município provocava. Estes dois aspectos que nos acabamos de nos referir estão mais ligados à máquina administrativa, à máquina governamental. Por outro lado, essa própria máquina não promoveu canais de participação popular que garantissem uma efetiva participação da população, o que, por consequência, nos trouxe uma apatia cívica muito forte. Se de fato queremos construir uma cultura democrática, teremos que romper com esse viés tradicional, com esse viés autoritário. Realmente, o que temos na Constituição é apenas um dispositivo que garante ao município transferência de recursos e meios para que a participação popular possa acontecer. No entanto, a vontade política ainda constitui um fator preponderante para que essa transformação aconteça, assim como a mobilização popular. E é neste ponto específico que eu gostaria de tocar, porque é este que se refere mais ao campo da nossa atuação. Nós sabemos que a partir da década de 80 começou a florescer no Brasil uma nova cultura democrática. Essa cultura democrática foi construída a partir da participação dos sindicatos, dos movimentos populares, das SEBs, dos grupos de favelas, dos grupos de mulheres, dos grupos de índios, ou seja, da organização de diversos setores marginalizados e desprivilegiados pela política e pelo poderio econômico. Se em 80 nós temos um avanço da participação popular através desses movimentos, nós começamos a perceber a construção da cultura política brasileira. Vejamos que é muito recente esse processo de construção. E, acima de tudo, é preciso destacar que se trata de um processo. Por ser processo, nós precisaremos amadurecer cada vez mais para a consolidação e para a constituição de uma cidadania, e uma cidadania que garanta direitos coletivos, direitos individuais e, principalmente, justiça social. Mas que tipo de descentralização poderá garantir a efetiva participação popular, a construção de uma cidadania ativa? Deixarei a resposta por vocês mesmos a partir da apresentação de 3 modelos de descentralização. O primeiro se refere à reprivatização do poder. Neste caso, nós teremos a transferência dos serviços básicos, dos serviços essenciais, e aqui me refiro aos serviços ligados à educação, saúde, transporte, alimentação, para a iniciativa privada, onde o Estado se retira retira sua responsabilidade sobre a gestão e criação de atendimentos para a população mais carente. No segundo tipo, nós temos o fortalecimento do poder. Neste caso, trata-se de uma reengenharia de atribuições e funções. O governo central, por deter recursos, controla de maneira perversa os organismos descentralizados. No terceiro tipo, temos o modelo de desconcentração do poder a partir da repartição deste poder. Esse instrumento de desconcentração político-administrativa visa a socialização das classes populares, o que quer dizer que concretamente se dá uma cidadania, se dá a cidadania. Sobretudo, neste modelo,
esse modelo requer a participação efetiva dos organismos sociais. E aí, nós não nos referimos apenas ao sindicato, ao partido, à escola, ao movimento popular, ao empresariado e à própria prefeitura. O modelo de repartição do poder se preocupa numa cogestão, ou seja, você vai ter juntos esses atores sociais negociando e conduzindo os rumos do município. Isso nos assusta? Certamente, porque aí nós teremos que nos preocupar em termos os mecanismos necessários, termos as armas necessárias para a negociação. Porém, não devemos temer a negociação. O desenvolvimento de parcerias, como vem sendo realizados por milhares de administrações municipais pelo país, requer entendimento, propostas claras e objetivos. E é neste sentido, nesta orientação, ou seja, na qualificação, na clareza dos objetivos, na clareza de propostas e na abertura para o entendimento, para o diálogo, que o movimento popular deve se preparar para a organização e para a reivindicação dos seus direitos e para a continuidade na luta. Olha, a cidade ela é cheia de desafio para mim, né? A cidade é o lugar onde a gente vai construir a nossa vida. A cidade, para mim, é um local de encontro, um momento onde a gente pode encontrar várias pessoas de diversas culturas. Cidade é um desafio muito grande, né? Significa que a gente pode conhecer mais pessoas, ter mais esperança também na tecnologia, no ensino superior, né? E nas coisas que a modernidade nos traz. Cidade para mim Olha, para mim a cidade significa um desafio, né? Décadas e décadas que, quando se fala em trabalho urbano, a primeira ideia que se tem é do trabalho industrial. De fato, durante muitos anos, desde o século passado exatamente, época em que o Marx escrevia seus textos, que a indústria era o carro-chefe da economia dos países mais desenvolvidos, países que, justamente por causa disso, eram chamados países industrializados. Só que desde então, ou mais exatamente desde o fim da Segunda Guerra Mundial, mais ou menos, iniciou-se um movimento de decréscimo, de redução da proporção da população ocupada na indústria. A indústria, então, veio ocorrer com ela aquilo que já havia acontecido no passado com o campo. Assim como a população ocupada na agricultura, no campo, vem se reduzindo nos países industrializados desde o século XVIII, no Brasil, desde meados do século XX, agora é o trabalho na indústria que vem se reduzindo, em proveito do trabalho nos chamados setores terciários, serviços, né, banco, hospitais, escolas, comércio em geral. Né? É esse setor terciário que tem gerado mais empregos em todos os países do mundo, inclusive no Brasil. O futuro desse setor terciário ainda é alguma coisa em aberto, que não se sabe exatamente como ele vai ser. Não é? Novas necessidades de serviços certamente vão ser criadas em todos os países do mundo. No Brasil, aliás, é um espaço enorme para mais gente trabalhando em educação, mais gente trabalhando em saúde. Né? Basta que haja políticas que empreguem pessoas nessas áreas. Né? Mas o que vai ser do trabalho na indústria? Essa é a pergunta que todos os atores sociais que mexem com a indústria em nosso país se fazem nesse momento. Todos eles estão muito incertos em relação a isso. Eu estou falando dos sindicatos, estou falando do Senai, que mexe com o ensino profissional, estou falando das universidades, estou falando do governo, estou falando dos próprios patrões. Não se sabe exatamente, muito bem, pelo menos muito precisamente, qual será o futuro da indústria no nosso país e, com isso, o futuro também daqueles que trabalham nelas. Né?
Ora, isso nos coloca numa situação muito especial, porque a indústria e os trabalhadores da indústria tiveram um papel decisivo na modernização no Brasil, pelo menos desde os anos 50 para cá. Eu acho que não é preciso lembrar o papel proeminente dos trabalhadores do ABC nas transformações políticas do Brasil durante os anos 70 e 80. Né? Mas também poderíamos falar aqui de toda a pujança econômica que, por exemplo, o Estado de São Paulo, agora Minas Gerais e no começo do século o Rio de Janeiro, tiveram graças à industrialização. Né? Pois bem, o que será dessa indústria? Será que ela vai desaparecer? Será que estaremos todos condenados a trabalhar no setor terciário, muitas vezes em empregos que não são tão interessantes? Às vezes são empregos bons, né? Saúde, educação, mas às vezes também são empregos nessas cadeias de sanduíches, coisas nem tão interessantes, vamos dizer assim. Né? Pois bem, o que será então da indústria? Eu insisto, é uma transformação que está ocorrendo nesse momento e que não se tem muita clareza em relação a isso. Entretanto, se a indústria do Brasil desaparecesse, se nossa indústria perdesse totalmente sua competitividade dentro do Brasil e no exterior, nós passaríamos por uma crise econômica bastante forte. E dentro desse quadro, como fica o futuro da indústria brasileira? Ela passa por um momento de transformações que são absolutamente necessárias. Para que ela mantenha sua competitividade dentro e fora do país, algumas mudanças são imprescindíveis, são absolutamente necessárias, não podem ser deixadas para mais tarde. Quais são essas mudanças? Bem, aí é que se abre um grande campo de debate, discussões. O diabo é que as propostas de transformação da indústria foram até agora puxadas muito mais pelo campo da direita, né? Pelo que hoje em dia se chama de neoliberalismo, se bem que às vezes se dá a esse termo uma concepção muito ampla, né? Tudo é chamado de neoliberalismo sem que haja uma definição mais exata do que é isso. Em todo caso, é a direita que tem puxado mais as propostas, tem falado desde o governo Collor, né? Em que é necessário demitir, que é necessário abrir para as importações, que é necessário privatizar, que é necessário dar um choque na indústria brasileira. E, infelizmente, devido a essa iniciativa da direita, a opinião pública tem confundido a necessidade de transformações na indústria com essas propostas específicas da direita. Ora, não deveria ser assim. Há saídas para a indústria brasileira que passam por um outro caminho. Que caminho é esse? Um caminho de uma discussão mais ampla entre todos os agentes sociais que de fato contam para o futuro dessa indústria. Isso é, abandonarmos de vez aqueles tempos em que o Estado, junto com os patrões, decidia que deveria haver investimentos aqui ou ali, incentivos fiscais para essa ou para aquela indústria, né? A chamada política industrial feita em Brasília pelos poderosos e por seus amigos. Jogar tudo isso no lixo e substituir isso por uma política negociada. As câmaras setoriais que começam a ser criadas são um exemplo ainda muito tímido disso, mas a direção certamente vai por aí. Na participação dos sindicatos, na participação também dos empresários, na participação do próprio governo, que não há por que se retirar totalmente disso, na participação dos próprios consumidores, dizendo o que a nação de fato precisa como produtos industriais, na participação dos defensores do meio ambiente, para que a nossa indústria não continue poluindo e desgastando totalmente a nossa natureza. Em suma, na participação de todos aqueles que contam para o futuro da nossa indústria, incluindo os educadores. Pois bem, esse modelo, além de ser politicamente muito mais justo, eu estou convencido que é o modelo e o único modelo que pode trazer um futuro para a nossa indústria. Se nós continuarmos dependendo unicamente da visão dos patrões, por exemplo, nossa indústria não tem futuro, porque a visão deles, de fato, é muito curta, muito curta. Nesse momento, talvez haja mais gente entendendo, de fato, a necessidade de transformação da indústria brasileira. Em alguns ambientes sindicais, não em todos os ambientes sindicais, mas pelo menos em alguns, do que no meio dos próprios patrões. Tanto assim que os patrões já perceberam isso
e estão começando a sentir até um pouco de medo. Medo que os sindicatos comecem a influenciar mais, por exemplo, na formação profissional. Medo que a educação de base, que eles mesmos reconhecem ser uma necessidade, ao mesmo tempo seja uma ameaça para a manutenção de um trabalho tão primário, um trabalho em condições tão negativas, né? E eles se encontram, portanto, os patrões, diante de uma situação relativamente complicada, que por um lado eles percebem que mudanças são necessárias, senão a indústria desaparece, e por outro lado eles não têm coragem de assumir essa novidade que surge. É por isso mesmo que é apenas através da pressão desses outros atores sociais, educadores, sindicalistas, universidades, ecologistas, etc., que nós podemos criar um outro modelo de indústria. Que modelo de indústria é esse? Um modelo onde se produza com mais qualidade, porque afinal de contas o nosso povo merece consumir produtos com mais qualidade. Um modelo em que a nossa indústria tenha mais competitividade internacional para que a gente continue tendo mais pujança, e um modelo também onde os trabalhadores tenham melhores condições de trabalho, para que a gente possa acabar com essas condições de trabalho tão negativas, sobretudo no chamado setor informal da economia, onde as condições de trabalho em geral são bastante piores, né? Em suma, o futuro da indústria no Brasil depende muito da participação de vários atores sociais. Não está claro ainda, ninguém possui um modelo totalmente fechado do que deve ser esse futuro, mas certamente de uma negociação bastante conflituosa às vezes entre todos esses atores, de uma luta política bastante intensa, pode surgir um outro tipo de indústria onde o trabalho humano seja muito mais digno, onde o trabalho humano esteja muito menos sujeito a burocracias, onde a participação dos trabalhadores seja bastante mais forte e onde a nação como um todo seja bastante mais rica. Todo mundo fala muito hoje em dia sobre o impressionante crescimento do pentecostalismo no Brasil, isso é, da religião dos crentes. Só que, infelizmente, as pessoas nem sempre procuram distinguir os diferentes tipos de igrejas pentecostais. A gente tem, de um lado, por exemplo, uma igreja como a Assembleia de Deus, que tem uma história, está presente no Brasil desde 1911, e que, durante todo esse período, já soube apresentar-se diante da população brasileira com uma certa imagem, a imagem da mulher que anda de vestidos compridos e cabelos longos, né? Da imagem do trabalhador que não bebe, que não fuma, e a imagem também de uma igreja que consegue enviar missionários até para a África e que se mantém de forma bastante humilde muitas vezes em todo o território nacional. Você tem, de outro lado, um movimento muito mais recente, cujo melhor exemplo é a Igreja Universal do Reino de Deus, que foi criada pelo assim chamado Bispo Edir Macedo, né? Personagem muito controvertida, né? E que já foi objeto de muitas investigações policiais, ainda não totalmente fechadas, é verdade. Mas independentemente disso, o que será que leva as pessoas a entrar numa igreja como a Igreja Universal do Reino de Deus? Será que todo mundo que entra na Igreja Universal do Reino de Deus tem as mesmas qualidades negativas do Criador da Igreja Universal do Reino de Deus? Certamente não, né? E é exatamente por aí que a gente tem que começar a olhar mais esse fenômeno do pentecostalismo.
como disse recentemente um pesquisador, Wilson Gomes, eles não são nem anjos, nem demônios. São gente interessada em ver seus desejos atendidos. É exatamente, talvez, essa palavra central para compreender o pentecostalismo. Durante muito tempo, nós fizemos uma belíssima caminhada no sentido da libertação. Mas talvez não tenhamos prestado muita atenção, a não ser mais recentemente, em todos os problemas do desejo do ser humano. Pois bem, as igrejas pentecostais, e se nós prestarmos um pouco mais atenção nesse segundo tipo de igreja, a Igreja Universal do Reino de Deus, essa soube muito bem manipular, é verdade, esses desejos. Mas em todo caso, manipulando ou não, ela vai de encontro a uma necessidade das pessoas mais simples, né? Necessidade de saúde, necessidade de uma certa estabilidade econômica, necessidade sim até de coisas que a gente não gosta muito, como uma certa ambição pessoal, crescimento, dinheiro, enriquecimento, mas que são coisas também muito naturais e que um sociólogo não pode deixar de olhar. Pois bem, esses crentes trouxeram para a sociedade brasileira uma dupla imagem deles mesmos. Todo mundo conhece, por um lado, o trabalhador honesto, incapaz de chegar atrasado no trabalho, que não bebe, que obedece demais, talvez, às vezes, ao seu patrão, é verdade. Mas, enfim, que também é muito respeitado, até mesmo pelos traficantes nos morros do Rio de Janeiro. Por outro lado, todos nós já ouvimos na imprensa, na escrita, né, falada e televisada, como se diz, né, já ouvimos, já lemos alguma coisa a respeito dos escândalos de deputados ligados a essas igrejas e que andaram desviando dinheiro, muitas vezes para a construção de suas próprias igrejas, muitas vezes, talvez até por razões, para fundos pessoais, na verdade. Então a sociedade brasileira possui essas duas imagens dos crentes no Brasil. A imagem do trabalhador honesto e a imagem do político sob suspeita de corrupção. Qual das duas prevalecerá? Pois é, isso é uma coisa que o tempo dirá. Agora, desde já, nós podemos nos colocar a seguinte pergunta. Por que, afinal, o que afinal impediria que pelo menos uma parte dessas igrejas pentecostais não passasse por um caminho similar ao que passou a Igreja Católica, né? Será que é excessivo otimismo a gente achar que pelo menos uma parte dessas igrejas pentecostais poderá caminhar cada vez mais na direção de uma ética social, de uma luta pela justiça, de uma fraternidade também no espaço público, de uma presença pública marcada por uma busca política da justiça? Eu não acho que seja otimismo exagerado. E é claro que eu poderia citar até mesmo um outro caso de pessoas crentes, comprometidas até a medula com esse tipo de coisa, mas talvez vocês até já conheçam exemplos disso, não seja necessário citar. O fato é que, como sociólogo, nós temos que admitir pelo menos essa possibilidade. Alguns dos fatores que empurraram a Igreja Católica para uma posição muito mais firme dentro do espaço público, no que se refere à questão da justiça, da fraternidade, da liberdade, esses mesmos fatores podem agir também no campo pentecostal. E nada impede que nós venhamos a ter no futuro igrejas pentecostais, pelo menos parte delas, comprometidas com essa causa. E bem que nós precisamos de aliados, né? E bem que nós gostaríamos de ter também entre os crentes gente combatendo o mesmo combate que nós. Nesse sentido, talvez valha a pena seguir um pouco mais o conselho que São Paulo nos dá em suas epístolas, dizendo que em vez de ficar brigando o tempo todo com os crentes e dizendo que eles simplesmente são gente um pouco lunática, a gente tem que convidá-los a pegar toda a força que eles veem no Espírito e ir mais além, né? E descobrir também que muito mais do que falar em línguas, muito mais do que simplesmente ter visões miraculosas e tudo mais, milagre muito maior que tudo isso é o milagre da descoberta do outro dentro do seu próprio coração. Esse é o milagre maior e eu acho que é por aí que a gente tem que ter o nosso diálogo
com os crentes. Para mim significa onde as pessoas vão buscar melhores condições de vida, mas chegando lá ela não encontra, porque principalmente a parte de emprego, desemprego, né? E a parte política também deixa o pessoal muito desacreditado. O par de desafios é exatamente a questão do contraste, o contraste que há entre o que é a pessoa poder viver na cidade e o que é não poder viver na cidade. O desafio é você lidar com diversos problemas, né? Quer dizer, na roça é um pouco diferente, que você não tem tanto problema igual na cidade. O desafio é esse. Portadores de deficiência é um obstáculo muito grande, né? Por exemplo, as escadas, né? Os prédios que não estão preparados para receber um portador de deficiência, né? As próprias calçadas, as ruas para você se locomover, os ônibus, o metrô, os trens, né? Não estão preparados para receber uma pessoa que tem uma diferença, que usa uma cadeira de roda. Eu acho que a dificuldade que a gente enfrenta é a violência, né? A educação que a gente não tem, né? Para nós jovens é muito difícil se você não tem uma condição financeira para você pagar um estudo, você quase não consegue realizar o seu sonho. Eu acho que para a gente jovem a maior dificuldade que tem é essa, né? Falta de educação. Então, o nosso assunto seria a igreja como tarefa política. A própria palavra igreja já é política porque vem do grego ecclesia, que é a assembleia dos cidadãos reunidos na cidade. Entre os gregos, o que fazia a essência da cidade era justamente a participação. A essência era a reunião dos cidadãos para deliberar dos assuntos da cidade. E foi justamente o que São Paulo e os primeiros cristãos escolheram para apresentar, para mostrar aos povos o que era o programa do cristianismo. Queriam formar uma eclesia, uma cidade de Deus no meio da cidade humana e com a utopia, a ambição de uma convergência entre cidade de Deus e cidade humana. Então, o essencial da cidade é justamente o programa do cristianismo, organizar as relações entre os seres humanos, criar um tecido de convivência, de participação mútua, de construção de uma colaboração de todos. A finalidade é uma só, é a própria convivência e a própria fraternidade dos indivíduos. E hoje em dia é justamente a tarefa que mais nos desafia, porque a cidade do final do século XX ainda é anárquica, sobretudo na América Latina. A maioria dos habitantes da cidade não nasceram na cidade, vêm do campo, vêm de uma cidade pequena. Ainda tem muitos elementos de mentalidade rural, ainda não assimilaram as possibilidades que oferece o tecido urbano, e então numa fase de adaptação, de reconstrução de um novo tipo, nova maneira de viver juntos. Portanto, é uma tarefa enorme, imensa. Basta com enumerar alguns dos aspectos que eu quero só enumerar. Primeiro problema que sempre aparece como uma das prioridades mais urgentes hoje em dia é a segurança. Segurança. E quando se pensa em segurança, é interessante que os cidadãos logo pensam em polícia, exército, como se aí estivesse a solução. Embora a experiência de cada dia mostre claramente que não somente
as forças de ordem, exército, polícia, não resolvem, mas que em muitos casos agravam mais ainda o problema. A segurança nas cidades antigas, tradicionais, é problema de milícias populares. São os próprios cidadãos que têm que organizar, não contar com o poder exterior, o poder de um Estado, o poder de um príncipe, de um rei, de uma nobreza, ou de um corpo de profissionais, ou supostamente profissionais, como são as polícias, que esses tenham capacidade. Na prática, o desafio é como que os habitantes do bairro vão eles mesmos criar a sua própria polícia, controlar eles mesmos sua própria polícia e criar uma polícia que esteja identificada com os interesses do bairro mesmo. Isso é perfeitamente possível, foi feito nas antigas cidades medievais e já tem cidades latino-americanas que entraram neste caminho. Para dizer um problema. Outro, a educação. A educação, durante todo este século XX, foi entregue ao Estado Nacional, como se o Estado Nacional tivesse os segredos de uma educação popular generalizada. E hoje em dia, o que acontece? Durante muito tempo, ainda a família foi capaz de dar educação aos filhos. E hoje em dia, na cidade, cada vez menos a família sabe o que dizer. Nem tem mais programa, nem tem mais sistema de valores ou referências para entregar aos filhos. Abandona, se dedicam simplesmente às necessidades materiais dos filhos, mas não tem valores, não tem nada para ensinar mais. E então os filhos estão, as crianças, os jovens, entregues às influências que circulam no mundo urbano que ninguém controla e ninguém sabe aonde vai. A educação, em primeiro lugar, é saber o que transmitir aos filhos, o que transmitir aos jovens. E depois quem vai transmitir, quem é capacitado, quem é qualificado, quem tem autoridade, prestígio e possibilidade de fazer. Isso, afinal de contas, somente se resolverá localmente. O Estado Nacional dedica-se à formação dos quadros, das elites, de que está precisando para a economia, para o funcionalismo público e assim por diante. E, de fato, no Brasil existem excelentes faculdades, excelentes escolas técnicas, tudo o que é preciso para que uma economia moderna possa funcionar, existe e funciona muito bem. Mas isso está reservado a uma pequena minoria. Quanto ao resto, a economia não está precisando de 80% da juventude, o funcionalismo público não está precisando de todos esses quadros, então ficam abandonados. Quem vai assumir a educação dessas grandes massas de juventude que atualmente não sabem o que estão aprendendo na escola, nem para que serve isso? Somente os próprios cidadãos, as pessoas que vão tomar mais iniciativa e vão formar seus próprios quadros, vão formar seu próprio contexto educativo. Há muitas capacidades que estão aí virtualmente, potencialmente presentes, mas que precisam de um despertar. E que vão despertar em contato umas com as outras. As pessoas isoladas nunca vão inventar nada, nunca vão criar nada. Mas quando se reúnem 10, 20, 50, 1.000 ou 2.000, já aparecem muitas sugestões, muita capacidade de criação, muita capacidade de invenção de coisas novas. Então, educação, tarefa global. A saúde, mais ainda. A saúde, mais ainda. Está mais perdida ainda. O corpo dos profissionais da saúde sabe cada vez menos o que fazer. Praticamente, os melhores se dedicam ao desenvolvimento das tecnologias da saúde, ao desenvolvimento da medicina cada vez mais tecnologicamente desenvolvida,
que se sabe que cada ano se inventa novos aparelhos, novos métodos, novos tipos de operação e cada novidade tecnológica é mais cara do que a anterior, de tal modo que cada vez mais é preciso selecionar e reduzir o número de pessoas que vão poder dispor efetivamente dos benefícios de tal medicina. No fim dessa evolução, somente haveria 10 famílias no mundo que poderiam aproveitar todos os benefícios de uma medicina ultra tecnológica. Pois bem, mas e o resto? E o resto? Quem leva em conta o resto? Então a medicina do resto tem que ser com recursos muito mais simples, muito mais pobres, ao alcance de todos, e assumida não por pessoas cuja primeira preocupação é a formação tecnológica, mas que a primeira preocupação são os doentes que estão aí. Então, para que sejam capazes, inclusive, de viver com a sua doença e de continuar a vida com a saúde que têm, com o corpo que eles têm. Então, porque não tem outra possibilidade de saída. Então a questão de saúde mais ainda terá que ser resolvido a nível de bairro e com recursos locais, porque se não for assim, vão aparecer novas doenças, novos tipos de epidemias e assim por diante, sem resposta. Bem, saúde, questão de lazer, questão de cultura popular, de esporte e assim por diante, tudo se comercializa cada vez mais e quem pode disciplinar isso? Quem pode agora impedir que as festas populares se transformem em festa da Antártica, festa da Brahma e agora das cervejas norte-americanas que estão invadindo o mercado e de repente haverá então a São João da Heineken, o carnaval então de tal cerveja e assim por diante. Quer dizer, vai se comercializar e então essas festas perdem o seu caráter popular, de espontâneo. Não servem mais para formar uma vida popular, não. Se oferecem como grandes espetáculos que servem para pôr em evidência as grandes potências econômicas deste mundo. Então, quem pode fazer isso? Quem pode reagir? Quem pode lutar contra a comercialização do carnaval? Bem, só a nível local mesmo. Só os próprios habitantes que queiram romper com esse tipo de evolução. Pois bem, isto supõe muito trabalho, muita dedicação. Não podemos esperar, e a experiência confirma, que os habitantes da cidade, dos bairros populares, que essas pessoas que vêm em grande número de cidades pequenas do interior, ou que vêm mesmo do campo, que tenham por si próprios e somente eles a capacidade de oferecer respostas a esses desafios da cidade nova. Então precisa ter colaboração, pessoas que tenham mais possibilidade de agir, que estejam mais inseridas no contexto da cidade, que sejam mais capazes de entender como funciona esta cidade, para ajudar, para colaborar, entrar no tecido da sociedade popular e ali então colocar suas capacidades à disposição das forças populares que vão nascendo. Saber organizar uma reunião, saber planejar, saber organizar uma iniciativa, saber convidar pessoas, saber entusiasmar pessoas, um mundo de coisas que o povo não sabe, não aprenderam, não está na sua herança tradicional. Para isso é preciso ter colaborações e então vocações, a questão das vocações. De modo geral, a igreja coloca em forma totalmente errada a questão das vocações. Como se o problema das vocações fosse recrutamento de novos membros para as instituições existentes, congregações, institutos, clero e assim por diante. Isso não muda absolutamente nada. Que haja 5.000 religiosos ou 10.000 num país, tanto faz. Não muda absolutamente nada. Que haja 5.000 sacerdotes ou 10.000, não muda absolutamente nada. Agora,
vocações que precisa é a serviço das necessidades deste povo. Que haja 5.000 pessoas dedicadas em São Paulo à educação popular, a formar escolas assim novas, de novo tipo no meio do povo, muda alguma coisa. Muda alguma coisa. Então, esse despertar de trabalhadores voluntários que ofereçam seu trabalho, sua capacidade, seu tempo ao lado da sua vida profissional, ou eventualmente toda a sua vida, simplesmente assim. Então, isso é a maior necessidade, a maior urgência, digamos, para uma igreja na cidade de hoje. Voy a contar un poco de la experiencia de los emigrantes que emigramos en una gran ciudad. Yo creo que todos tenemos un sueño de una vida mejor, en busca de un bienestar. Salir de un país y llegar a una ciudad tan grande como esta es muy difícil. Es muy difícil, más que nada por las barreras que lo encuentran, que son primero que nada documentación. Nosotros que llegamos aquí en busca de ese sueño, entramos como turistas, entonces son años de no tener un documento para poder trabajar, para poder ser personas, porque sin documentos uno no existe. A cidade grande é um sonho, né? Como nós refletimos. E eu sou migrante para a cidade, estou aqui em São Paulo, mas eu não sou paulista, eu sou mineira. Lá do Vale do Jequitinhonha, cidade pequenininha, e vim por um sonho. Nessa minha cidade não tinha estudo superior. A gente fazia o 4º ano na época e não tinha mais. Então, na época eu tinha um irmão que morava em São Paulo. E eu vim para cá para estudar. Só que a minha cidade tinha 1.000 e poucos habitantes. Acho que nem chegava a isso. Então, quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu disse que não, eu já assustei já com aquele concreto na minha frente. Meu nome é Sérgio. Eu faço parte do movimento para a fraternidade cristã de doentes e pessoas, e vou passar para vocês como é o dia a dia de uma pessoa portadora de deficiência nessa grande neurose, nessa grande metrópole que é a cidade de São Paulo. A gente tem barreiras arquitetônicas e barreiras atitudinais. Barreiras porque a nossa arquitetura só apenas encontrou construções suntuosas, construções belíssimas, sem pensar no diferente, sem pensar na praticidade. Porque o deficiente exige um pensamento. Os deficientes só saem de casa para um hospital ou para um cemitério. Porque o deficiente vai à escola, vai ao trabalho, vai até ao museu, por que não?
Vamos partir agora de uma reflexão sobre os 3 modelos principais de cidade que houve nos últimos séculos. Há um modelo de cidade dos poderes, cidade funcional, cidade de relações sociais. Pode haver outros nomes, mas enfim, esses nomes têm sua vantagem. Cidade de poderes, quando os reis de Espanha e de Portugal se instalaram nas Américas, resolveram fundar algumas cidades. Por exemplo, no Brasil, Salvador, Olinda, São Vicente e assim por diante. E essas cidades tinham por finalidade, em primeiro lugar, a instalação dos poderes. Poder político, poder econômico, poder cultural ou religioso. O que faz a cidade será o palácio do governador ou qualquer outro magistrado, a catedral, o palácio do bispo ou de outro prelado, os conventos das grandes ordens religiosas e depois as grandes casas comerciais, que naquele tempo a riqueza e a economia passa essencialmente pelo comércio, sobretudo comércio de exportação e importação. E a cidade se organiza em torno disso. Na América Latina, nas antigas cidades coloniais, os edifícios religiosos e os conventos ocupam até mais da metade do território. Juntando com isso o território dos palácios, dos edifícios comerciais, pouco espaço sobra para os próprios cidadãos e, efetivamente, as casas dos cidadãos quase que desapareceram. Mas então, a cidade fica organizada e centralizada fisicamente em torno dos símbolos do poder. E a própria organização, a própria vida da cidade, a circulação das mercadorias, dos bens, circulação das ideias, então tudo vem de cima para baixo. Tudo vem do palácio ou do palácio episcopal, da catedral, dos grandes conventos. Cidadãos propriamente não há, e participação dos cidadãos não há. Em grande parte, inclusive, porque naquele tempo a maior parte da população é feita de negros, de índios, então escravos ou semi-escravos, ou então de mulatos ou de mestiços que de qualquer maneira vivem numa dependência total. Então realmente participação não há. E toda a vida da cidade, as festas, as grandes celebrações servem para exaltar, destacar, salientar mais justamente os grandes. As grandes procissões servem para mostrar a glória dos religiosos, a glória do clero, a glória dos príncipes, dos governadores e assim por diante. Tudo está organizado, a vida cultural, em torno da exaltação dos poderosos. Pois bem, este modelo não podemos dizer que tenha desaparecido completamente, embora houvesse como que uma mudança de poderes. É claro que hoje em dia os poderosos já não são mais exatamente os mesmos. O poder das igrejas diminuiu muito. Basta comparar o centro, os antigos centros da cidade com os novos bairros da cidade. Em São Paulo, por exemplo, no centro histórico há muitas igrejas. Agora, se você vai nos Jardins ou no Morumbi ou em Alphaville, você vê que o número de igrejas, edifícios de culto é muito mais reduzido, que a igreja não ocupa aí o espaço nem de longe que ocupava
nos tempos coloniais. Então, o poder eclesiástico desapareceu. Mas o poder econômico cresceu imensamente. Atualmente não são somente algumas casas comerciais, mas são grandes poderes financeiros e industriais, de tal modo que hoje em dia a cidade se organizou em grande parte em torno de grandes poderes econômicos. Inclusive esses poderes econômicos incentivaram a migração do campo para a cidade. Concentraram a população, chamaram a população a São Paulo, de todas as maneiras possíveis, para poder ter uma reserva de mão de obra quase inesgotável. De modo que tudo está organizado, de fato, em função do crescimento dos poderes econômicos, que se inscreve no tecido da cidade. Hoje em dia, ainda isso está muito forte, fortemente desenvolvido e muito visível em muitas cidades, sobretudo aquelas que têm um poder econômico muito forte. No entanto, no decorrer do século XX, apareceu outro modelo, que chamaríamos de modelo funcional, cujo representante mais eminente foi Le Corbusier, um arquiteto suíço, então, que reuniu, de certo modo, em torno da sua pessoa, os arquitetos e urbanistas mais evoluídos da primeira metade do século, e que inspirou, por exemplo, a formação de novas cidades. E, por exemplo, a formação de Brasília, a mais famosa de todas as novas cidades que há no mundo, mais típica, mais representativa, e que nos permite justamente compreender melhor qual era o projeto, o que se queria com isso. O que caracteriza uma cidade funcional? Fundamentalmente, a separação entre vários setores. Tem setor residencial. Ali só tem lugar para estar e para dormir. Aí é o lugar em que somente se fica sentado ou dormindo. É o bairro residencial. Depois tem o bairro industrial. Ali todas as indústrias estão reunidas num distrito industrial. Depois tem o setor comercial, todo o comércio num setor determinado. Depois tem o setor administrativo, todas as administrações num setor bem separado. Tem o setor cultural, os teatros, cines, bibliotecas, universidades, colégios e assim por diante. E o setor também do esporte e dos passeios, então, da vida semi-rural e assim por diante. A cidade está dividida em setores separados e distantes, o que supõe que todo mundo dispõe de um meio de transporte rápido e cômodo. Bom, nas grandes cidades norte-americanas isso se desenvolveu um pouco em todas as partes. Então, a separação completa, o que cria a necessidade de viagens longas e permanentes. Para comprar, precisa ir a outra extremidade da cidade. Aí tem os shopping centers, aí tem os supermercados. Para trabalhar, outra viagem, 20 quilômetros, 5 quilômetros. Para fazer esporte, outra viagem. E assim por diante. Dentro do modelo dos arquitetos, essa cidade devia ser a cidade alegre, a cidade feliz, porque imaginavam que todo mundo aí seria rico. E todo mundo teria à sua disposição meio de transporte rápido. Isso criou a cidade baseada no carro particular. Então, com autopistas que vão reunindo, juntando os diversos distritos da cidade. Autopista do bairro residencial até a indústria, autopista do bairro residencial até o esporte e assim por diante. Baseado em que a cidade é uma rede de autopistas, unindo ou separando
então diversos setores. Muito bem. Esta cidade supõe que todo mundo é rico, como era de fato o plano de Brasília. Supondo que todo mundo aí devia ser rico, porque somente haveria os funcionários do governo. Mas na prática, nunca aconteceu, até agora, numa cidade nova, então, que todo mundo seja rico. E nem sequer nas cidades norte-americanas aconteceu. A cidade mais representativa desse modelo é Los Angeles, e Los Angeles é a cidade mais reservada ao carro particular, mas também que contém mais pobres, então, mais pessoas não integradas no tecido da cidade, mais hispanofalantes, mais asiáticos, assim por diante. De tal modo que a cidade funcional, quando aparecem os pobres, aí dificulta a vida de todas as maneiras possíveis, porque não tem resposta. O pobre tem que viajar para ir trabalhar e não tem meio de transporte cômodo e assim por diante. Em segundo, não somente a questão dos pobres, mas ali não está prevista a vida social. Ou se prevê que a vida social é somente feita de relações profissionais ou funcionais. Relação no edifício em que moram, mas a prática mostrou realmente que não existe relação entre os que moram no mesmo grande edifício. Relações entre os que trabalham na mesma fábrica, mas também se mostra que não se cria um tecido social entre aqueles que moram na mesma fábrica, de tal modo que a cidade funcional não prevê nada para uma vida social. Suprimiu a rua, suprimiu a praça, suprimiu os lugares de encontro entre cidadãos. Aí não tem cidadão. Tem uma pessoa dividida em 5 funções. Uma pessoa que é morador, que é trabalhador, que é esportista, que é consumidor e assim por diante, mas que não é pessoa relacionando-se com outra pessoa, que não é membro de uma grande comunidade, cidade relacionada com outra comunidade, cidade. A cidade funcional, então, esta cidade funcional desapareceu como relações humanas. E o terceiro modelo seria a cidade das relações humanas, em que tudo está organizado em função da rua, em função da praça, para colocar em contato todas as pessoas, para que tenham obrigação de se encontrar, de trabalhar juntos, de viver juntos, de assumir juntos os seus próprios problemas. Na época atual, no século XX, muito pouco se desenvolveu uma cidade de relações sociais. No Nordeste, a mais famosa é a cidade de Juazeiro do Norte, que foi fundada pelo padre Cícero Romão Batista justamente para juntar trabalhadores, para que trabalhadores assumissem a sua vida juntos, sem pensar nos poderes, sem pensar em poderosos, sem pensar em separação de funções sociais e assim por diante, somente pensando na colaboração que fariam muitas pessoas de profissões diferentes, aprendendo a diversificação urbana das funções para formar uma cidade de irmãos. É claro que, de qualquer maneira, as pessoas têm que sobreviver. Então, tem que criar relações humanas, um mínimo de relações humanas em qualquer cidade que seja. E não há bairro tão desintegrado que não tenha um mínimo de relações humanas. De tal modo que esta cidade de relações humanas, apesar dos modelos oficiais, sempre reaparece, sempre se organiza, mas se não é adotada como modelo principal, fundamental, sempre fica também marginalizada, empobrecida, sem muitos recursos. A questão é, o modelo que foi adotado pelos cristãos quando conseguiram modelar a cidade, que foi na Idade Média Ocidental, foi construída a partir desse princípio, juntar pessoas iguais, que querem viver juntos, querem colaborar,
quem colocar em comunidade os seus recursos, a diversidade dos recursos e construir uma vida comunitária. Esse é o modelo utópico, o modelo ideal que deve orientar qualquer ação do cristianismo na cidade.